Glória a Deus por isso. Tem alguns anúncios aqui para nossa amada igreja. Vocês querem notícia boa? Não, vamos lá, hein? Vocês querem notícia boa? Glória a Deus. Então é o seguinte, nessa próxima quarta-feira, vai se iniciar um período de 7 quarta-feiras com casa de oração. Pode ser melhor, hein? Olha, nessa próxima quarta-feira, a partir das 7h30, nós faremos 7 casas de oração consecutivas. Então, toda quarta-feira vai ter uma casa de oração aqui no templo, amém? Glória a Deus. E nesse próximo sábado, nós teremos 12 horas de adoração. De oração lá, vai ser na salinha? Vai ser aqui no templo. Glória a Deus. Então, nesse próximo sábado, nós faremos também 12 horas de oração aqui no templo. Será no período de 6 às 18 horas, amém? Vocês estão animados com isso, gente? É bênção de Deus, essa casa ora, essa casa clama ao Senhor. Então, mais um anúncio aqui, a partir de segunda e terça, nós temos a oração dos homens, né? Dos sacerdotes. Segunda e terça, 5 horas da manhã. Aí é para quem realmente é forte. Isso aí é para quem realmente é forte. Glória a Deus. Quarta, quinta e sexta-feira, nós teremos também oração 7h30 da manhã. Amém? Glória a Deus por isso. Então, esses são os anúncios. Queria aqui também avisar a igreja que o nosso amado pastor João Muniz e o nosso amado pastor Alexson estão em viagem. Eles estão lá em Primavera do Leste, lá no estado do Mato Grosso. Está tendo uma conferência, Dias de Joel, uma conferência profética. Eu acompanhei aí as stories deles pescando, fazendo churrasco, sorrisão de ponta a ponta, glória a Deus. Mas amanhã, né? Amanhã eles já estão de volta, já entre nós. Foi também anunciado, irmãos, que estaria conosco nesse domingo o nosso irmão, o pastor Jean. Jean é aquele que pregou no retiro de homens lá da igreja. Mas houve um imprevisto, ele precisou partir lá para sua casa, em Campinas, São Paulo, precisou partir. Mas nós temos um gigante entre nós. Pode ser melhor, nós temos um gigante entre nós. Quem esteve aqui na parte da manhã? Gente, quem não vem no culto da manhã, simplesmente perdeu. Porque foi incrível, foi uma palavra maravilhosa, algo da parte de Deus para nós. Eu queria chamar aqui pastor Isaac. Pastor Isaac é pastor da igreja Connect, lá em Vila Velha. Esteve aqui conosco pela manhã. Está também com a missão de trazer a palavra agora à noite. Gente, esse homem é um gigante. Esse homem é um gigante, isso não é uma piada. O que esse homem carrega é preciosíssimo. É preciosíssimo. Pastor, diante de toda essa congregação linda, a igreja mais bonita de Guarapari, nós te dizemos que nós confiamos na mensagem que você carrega. Estenda sua mão. Estenda sua mão para cá, para a vida do pastor Isaac. Você pode abençoar a vida dele e da sua família? Você pode abrir os seus lábios para declarar bênçãos sobre a vida desse pastor, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu ministério. Ele está com a missão de trazer a palavra de Deus para nós hoje. Senhor Jesus, nós aqui apresentamos a vida do pastor Isaac. Pai, que esse homem seja canal dos céus para nós, para trazer a realidade do que está acontecendo aí, Deus, para que as nossas vidas sejam totalmente impactadas, para que nossas vidas sejam transformadas. Pai, nós declaramos aqui profeticamente que o teu servo será um canal para trazer salvação de pessoas, ó Deus, que estão pairando em dúvidas, em incertezas a respeito de quem é o Senhor. Elas sairão daqui esclarecidas pela grandeza que existe em Ti. Usa o teu filho com poder e com autoridade. Pastor Isaac, seja zeloso e fiel a essa mensagem em nome de Jesus. Você está em casa, é tudo seu. Glória a Deus. Deus abençoe. Que hora que a gente tem? Pode pegar aí 1h20. Boa noite, igreja.
Eu estava de manhã aqui, falei boa noite, mas era de dia ainda, agora eu estou no horário correto. Boa noite, que a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Que o amor do Senhor, Ele invada o teu coração essa noite. Ele mude a tua perspectiva. Ele inunda o teu interior de fé. Porque o Senhor te trouxe aqui para dar continuidade à maravilhosa obra que Ele começou na tua vida na cruz do Calvário, aleluia. Na cruz do Calvário, no olhar que o Senhor tem sobre toda a eternidade, quando Ele levanta o seu rosto e diz ao Pai: Pai, está consumado. Ele estava olhando para mim e para você sentado aqui essa noite. Foi por amor a nós, irmãos, que Ele entregou a sua vida no madeiro. Foi por amor a nós que Ele verteu até a última gota do seu sangue. Foi por amor a mim e a você, não simplesmente para nos levar para o céu, ou melhor dizendo, para nos poupar do inferno. É porque tem muito crente, irmão, que o anseio dele não é nem estar com Jesus no céu, mas é um medo de não ir para o inferno, aleluia. Mas não é por causa disso. É porque foi cantado aqui essa noite que o Senhor fez de nós novas criaturas. E essa obra do Espírito na minha e na tua vida, Ele traz para nós a oportunidade de vivermos e desfrutarmos uma nova realidade. Eu quero começar essa noite dizendo para você que existe uma nova realidade do céu proposta para a tua família, para os teus filhos. Existe uma nova realidade do céu proposta para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua cidade. Existe uma realidade do céu proposta para essa igreja. Tudo aquilo que o Senhor espera de nós é que nós estejamos com os olhos fixos no autor e no consumador da nossa fé, e os ouvidos atentos a tudo aquilo que Ele declara nos nossos corações. O profeta Isaías, ele diz: quem deu crédito a essa mensagem? E a minha oração essa noite, no nome de Jesus, é que você não olhe para quem está ali falando, mas você olhe para a mensagem que veio para transformar a realidade das nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela tem incumbência de nos fazer crescer, de nos fazer conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Eu oro para que você olhe para aquilo que Deus está fazendo essa noite, porque enquanto o louvor cantava, eu ouvia da parte de Deus que Ele tem algo generoso para as nossas vidas hoje. É um ambiente de liberdade no Espírito. É um ambiente que não vai fazer você somente estar preparado para uma eternidade com Ele, mas na onde Ele vai começar a destruir cadeias nas nossas vidas, aonde Ele vai começar a libertar você, a mim, a nós, de prisões espirituais, nos posicionando em lugares que nós somos livres para fluir debaixo da glória de Deus. Aleluia! Então eu preciso começar essa noite dizendo para você que você não nasceu para ser comum. Eu preciso olhar para você nos seus olhos essa noite e te dizer que essa terra, ela faz de tudo para adequar você a um senso comum, mas a palavra de Deus, ela vem com violência essa noite para te separar dos comuns e te colocar no lugar onde o sobrenatural está visível e disponível à sua vida. O evangelho que você ouve não é uma utopia, irmão. O evangelho que você ouve é poder de Deus, e nós precisamos voltar à convicção que Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus para mudar a tua história. Ele continua sendo Deus para restaurar o teu casamento. Ele continua sendo Deus para arrancar os seus filhos das drogas. Ele continua sendo Deus para selar a vida da tua família com o selo do Espírito Santo. Ele continua sendo Deus que prometeu que nós viveríamos se crermos e faríamos obras maiores do que Ele. A palavra que eu tenho para você essa noite é uma palavra totalmente
apontando para a construção que Deus quer fazer na tua vida, na tua casa, mas em parceria com você. Sabe de uma coisa? Tudo aquilo que Deus faz na terra, Ele faz com parceria com os homens, em parceria com os homens. Sabe por quê? Porque lá no Éden Ele decidiu dar o governo da terra para o homem. Então, quando a terra clama, Deus responde com homens. Quando a terra geme, Deus responde com homens. Quando a terra precisa de uma intervenção do céu, Deus responde com homens. No Antigo Testamento foram os profetas, no Evangelho, aquele que sempre foi, aquele que estava com Deus, aquele que era Deus, aquele que se tornou carne e habitou no nosso meio. Ele fez com que nós olhássemos para Ele e tivéssemos então a esperança e a expectativa que nós podemos se em carne e andar no ambiente glorioso. Jesus nos chama para trabalhar em parceria com Ele na cidade de Guarapari. Ei, levante sua mão em nome de Jesus. Jesus te chama para trabalhar em parceria com Ele na tua casa, irmão. Jesus te chama para trabalhar em parceria com Ele no teu trabalho. Sabe de uma coisa? Nós sempre procuramos a resposta do lado de fora, mas Jesus ensina a mim e a você, que muitos dirão que o reino do céu está aqui, outros dirão que está acolá, mas Ele porém nos disse, o reino dos céus está dentro de nós. Coloque a mão no seu ventre, declare que o reino dos céus está dentro de você essa noite. O reino perpétuo e inabalável, o reino que traz um novo governo para os lugares na onde nós estamos inseridos. Esse reino está dentro de você, mas ele precisa ser desenvolvido. Aleluia, aleluia. Então abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 11. Ei, Espírito Santo, nós amamos a Sua presença, nós desejamos, Senhor, a Tua glória. Jesus nos ensinou que o Senhor foi enviado para nos conduzir em toda a verdade. Senhor, nos conduza às verdades que serão liberadas essa noite. Nós não queremos, Senhor, sair daqui com mais uma informação, Deus, nós queremos sair aqui com uma palavra que é espírito e vida. Que essa palavra seja vida em nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diz assim, Hebreus 11:1. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, e a evidência das coisas que não são vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Verso 3, pela fé entendemos que os universos foram criados pelo poder da palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Vamos parar aqui. Eu quero que você coloque os teus olhos naquilo que ele diz no verso 3. Pela fé entendemos que os universos foram criados pelo poder da palavra. Declare isso comigo em nome de Jesus. Diga, pela fé. Não, enche essa casa com a tua voz. Diga, pela fé. Entendemos que os universos foram criados pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Veja só, aqui ele nos dá uma vertente para que nós venhamos a gastar nossa vida. E a vertente é, nós precisamos crescer em fé para compreender que as realidades são construídas pelo poder da palavra. Aleluia. Vou repetir. Nós precisamos compreender que as realidades são construídas pelo poder da palavra. Vou repetir mais uma vez para ficar gravado em você. As realidades são construídas pelo poder da palavra. Nós olhamos em Gênesis capítulo 1, no verso 1, que a terra estava sem forma e vazia, mas pelo poder da palavra, aquela terra voltou a ser organizada, ela voltou a tomar forma e fluir em ordem pelo poder da palavra.
Mas o poder da palavra que constrói todas as coisas, ela passa da mentalidade dos homens que pela fé compreende que aquilo que nós declaramos, nós preparamos um ambiente através daquilo que nós dizemos. Jesus, quando ele declara, ele não apenas libera palavras, ele não verbaliza aquilo que está no seu interior, ele constrói um novo ambiente, mesmo no ambiente que já estava proposto pela pecaminosidade. Você lembra que os discípulos estavam no barco e Jesus disse que eles atravessariam para o outro lado, e no meio do caminho o vento e o mar começou a açoitar aquele barco, e aqueles homens então, que saíram felizes, tamanho eram os milagres, os sinais, e a ousadia e a autoridade das palavras que saíam da boca de Jesus, eles tomaram agora uma nova perspectiva pelas evidências que estavam diante dos seus olhos, e eles se atemorizaram, até que o mestre levanta, porque ele estava ali dormindo, tirando um descanso, e ele olha para esses homens e vê o medo, o pavor em seus olhos. Então ele estende as suas mãos, e pela sua palavra ele muda o ambiente daquele lugar. Pela sua palavra o vento e o mar o obedecem. Mas é pela fé. Porque eu iniciei essa noite dizendo que você precisa compreender que você não é comum, você não é normal. Porque os homens comuns, os homens normais, eles estão entrando num campo de acostumar ou de se entregar à normalidade dessa vida. Então eles começam a relativizar as coisas que são ditas ao seu redor, e relativizando, ele toma como um senso comum aquilo que eles foram chamados para liberar uma palavra de transformação. Porque você olha para aquilo que Deus fez na minha e na sua vida, e para o lugar que Deus está te chamando. Não importa se você entrou aqui pela primeira vez essa noite, não importa se você tem 20, 30, 50 anos de convertido, o Senhor está declarando sobre as nossas vidas essa noite. Ele nos levantou como igreja, Ele colocou o seu Filho num plano eterno, no qual o seu sangue iria remir a nossa vida, e nós nos tornaríamos novas criaturas, para que agora nós não andássemos mais conformados com a normalidade desse século, mas que agora, pelo poder da palavra, nós renovaríamos a nossa mente e experimentaríamos uma nova realidade, mesmo estando no mundo pecaminoso. Então o autor de Hebreus, ele começa a dizer que pela fé nós compreendemos que a palavra constrói. Diga para a pessoa que está do seu lado: a palavra constrói. Não, diga como um profeta, irmão. Diga para ele: a palavra constrói. E aqui, nessa verdade, está o motivo de muito das nossas frustrações. Aqui, nessa verdade, está o motivo de muitas das nossas desistências. Nessa verdade está o motivo porque nós andamos oscilando na nossa vida espiritual. Nós um dia estamos queimando de amor por Jesus, mas no outro dia, quando a enfermidade bate a porta, quando o problema bate a porta, quando a falta de recursos bate a porta, nós não compreendemos mais que Deus é Senhor sobre as nossas vidas. Porque a Bíblia diz em Provérbios que Deus deu a nós o poder de construir pela palavra. A Bíblia diz que na palavra há poder da bênção e da maldição. A palavra nos ensina que não pode jorrar água doce e água amarga da mesma fonte. Mas agora você não é uma fonte que verte água amarga, porque o sal do evangelho foi jogado na fonte, e essa fonte agora começa a produzir águas que vão curar, que vão sarar, que vão servir de saciedade para as pessoas que estão andando sedentas. Então, se pela fé nós compreendemos que os universos foram criados pelo poder da palavra, isso significa que nós precisamos compreender pela fé que muito da realidade que nós estamos inseridos parte das palavras que nós liberamos.
Essa é a hora que você diz misericórdia. Sabe por quê? Às vezes nós responsabilizamos o diabo por tudo que acontece. Às vezes nós responsabilizamos as circunstâncias, os nossos pais, os antepassados, a cidade que habitamos, a igreja que congregamos, e transferimos a responsabilidade, sendo que o Senhor está falando comigo e com você essa noite. Ei, você é dotado de um Espírito, e esse Espírito, ele é poderoso, para que através da sua palavra seja construída uma nova realidade na sua vida. As palavras que nós declaramos, são as palavras que nos libertam ou são as palavras que nos aprisionam? Aquilo que é liberado da minha e da sua boca, ela vai produzir um ambiente de prisão ou um ambiente de milagre? Aleluia! Quem está comigo aqui essa noite? Aquilo que nós declaramos vai determinar se nós vamos fluir com a liberdade pela qual Cristo nos libertou, ou se nós, mesmo sendo gerados novas criaturas, vamos permanecer nas prisões que faz com que nós não desfrutemos de toda a realidade que o céu propôs para nós nesses dias. O Senhor propõe uma nova realidade para a tua vida, irmão, e uma coisa que me faz falar isso com veemência e autoridade, é quando eu olho para a minha realidade, eu olho para a realidade dos profetas, dos apóstolos, dos homens que compreenderam pela fé o poder que o Espírito Santo havia colocado dentro deles. Eu digo, o Evangelho não pode ser só isso que eu estou vivendo. O Evangelho não pode ser só isso, não pode ser somente uma reunião de domingo à noite, porque a palavra diz que esse Evangelho, essa palavra é poder de Deus, e é ela que precisa renovar a nossa mente e nos trazer uma nova perspectiva de vida. Aleluia, aleluia. Se nós compreendermos que pela palavra nós definimos o nosso destino profético, nós vamos então começar a lembrar de quando Moisés arranca o povo do Egito. A Bíblia fala que com o braço forte do Senhor, ele arrancou o povo das garras de Faraó. Mas aquele povo agora que antigamente estava cativo, era escravo, debaixo da chibata de Faraó, debaixo do governo do Egito, o Senhor foi e o resgatou com mão forte, com violência. Deus revelou àqueles homens todo o seu poder, toda a sua glória, tirou onda de Faraó, dizendo: eu sou Deus que estou endurecendo o coração de Faraó, para que aqueles que forem andar comigo no deserto, saberão que eu sou Deus sobre as suas vidas. Saberão que eu sou Deus que mata a sua fome, que eu sou Deus que sacia a sua sede, que eu sou Deus que aponta uma nuvem para guiar você no teu destino, que eu sou Deus que me manifesto como uma coluna de fogo para iluminar o caminho no meio da noite e para aquecer o seu corpo durante o frio. Eu sou Deus que sou suficiente para você. O Senhor fala conosco essa noite: eu sou Deus que sou suficiente na sua vida. Cristo precisa ser suficiente para nós, porque nós não podemos cometer o mesmo erro que aqueles israelitas cometeram. E agora você pode estar me perguntando: qual foi o erro, pastor? Eu te digo, aqueles homens, eles eram escravos, mas agora havia uma promessa de herança para eles. O irmão falou aqui hoje de manhã, na palavra de oferta, que Deus deseja comunicar os seus segredos aos seus amigos. Deus deseja que nós sejamos seus amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas os seus amigos conhecem os intentos do seu coração. Aqueles homens viram a violência que Deus havia os arrancado do Egito, mas agora, diante das necessidades, eles murmuravam contra o Senhor. Será que o Senhor nos tirou do Egito para nos matar de sede nesse deserto? Senhor, será que o Senhor nos tirou daquela escravidão para que agora nós venhamos a passar fome, a passar sede, a passar frio?
quando na verdade a palavra que eles estavam declarando estava construindo um ambiente de prisão para eles mesmos, ao ponto de Deus olhar para Moisés e dizer: Moisés, eu vou fazer conforme a palavra desses homens. Esses homens que estão declarando essas palavras, eles não irão entrar na terra prometida, eles vão morrer no deserto, e aqueles que vão vir após eles serão os homens que vão possuir a minha promessa. Eu quero dizer para você nessa noite, meu amado irmão, que ter uma promessa não é suficiente. É necessário nós andarmos debaixo dessa palavra, desfrutando dessas verdades, mesmo que elas ainda não sejam visíveis, mas pela fé nós iremos compreender que pelo poder da palavra as coisas vão ser construídas, porque o Senhor é aquele que tem maior interesse na minha e na sua vida. Aleluia. Então preste atenção comigo. Em Números 13, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas ele fala sobre os 12 espias, e Moisés envia 12 espias para olhar, para ver aquilo que o Senhor havia prometido a eles, para sondar a terra prometida. E no meio daqueles 12 espias, 10 homens voltaram para o meio do povo com palavras de morte, com palavras que trouxe frustração, dor e angústia a toda uma congregação. Mas sempre Deus vai ter aqueles homens que verbalizam aquilo que eles estão ouvindo da parte de Deus, mesmo que toda circunstância pelo lado de fora, aos nossos olhos, pareça ser contrária, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mesmo que as evidências sejam contrárias, nós precisamos nos levantar como os Josués e os Calebes dessa geração, aqueles que dizem: esses gigantes nós os comeremos como pão, nós adentraremos, nós desfrutaremos, nós viveremos e nós possuiremos, porque nós somos capazes? Não, porque Deus disse. Diga comigo: porque Deus disse. Então as palavras para aqueles 10 homens construíram uma realidade para toda uma congregação. Por quê? Porque aquela congregação preferiu ouvir a voz dos 10 espias do que ouvir a voz de Josué e Calebe. Agora eu quero te dizer o porquê que eles preferiram ouvir a voz dos 10 espias do que ouvir a voz de Josué e Calebe. Sabe por quê? Porque por mais que Deus havia tirado eles do Egito, das garras de Faraó, a sua mente ainda estava presa num pensamento de escravidão. A sua mente ainda estava presa no pensamento de quem estava ainda cativo, agora não no corpo, mas na forma de viver, na forma de pensar, na forma de responder aos desafios, na forma de responder às circunstâncias que se levantam. Porque a palavra de Deus é algo que nós precisamos dar total credibilidade, porque segundo Paulo em Romanos 12, ele diz que é essa palavra que vai renovar a nossa mente, e essa renovação vai tirar de nós uma mentalidade dos homens que haviam vivido cativos pelo pecado, nas garras de Satanás, entregue aos prazeres, entregue às paixões, entregue às necessidades, e agora essa palavra ela reposiciona a nossa vida como a vida de filhos herdeiros, que andam debaixo de uma promessa, daquele que é fiel para fazer infinitamente mais, porque o Senhor vela para cumprir a tua palavra, meu irmão. Josué um dia ele olha e diz: as pessoas, vocês podem adorar a outros deuses, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não adianta nós ficarmos com medo daquilo que a cultura está trazendo para dentro das escolas. Não adianta nós ficarmos com medo daquilo que o Deus desse século está produzindo como influência nas ruas. Nós precisamos ser aqueles que se levantam em resistência e começam a construir uma nova realidade no nosso lar, na vida dos nossos filhos, no nosso casamento, nos ambientes nos quais Deus está nos posturando.
Deus quer que você se levante como Josué e Caleb, que no meio dos lugares aonde você está, você vai com autoridade e veemência dizer: se o Senhor disse, que assim seja, se o Senhor disse, assim será, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Mas isso é pela fé. Nós precisamos crescer em fé, e para crescer em fé, nós precisamos parar de nos submeter às influências e às pressões dessa vida. Em Mateus 24, Jesus disse que a sua segunda vinda, os discípulos perguntam: quais são os sinais da sua volta? Um dos sinais ele disse: a minha volta, ela será como os dias que antecederam o dilúvio. Os homens casavam e davam-se em casamento, comiam e bebiam. E eu fui para o Senhor perguntar: Senhor, comer e beber não é pecado, porque é para a subsistência do corpo. Casar e dar-se em casamento também não é pecado, porque é uma forma de nós cumprirmos o mandamento, de crescer e multiplicar. E o Senhor me disse: meu filho, a prática não é uma prática pecaminosa, mas o modelo que os homens estão praticando faz com que eles vivam preocupados mais com as suas necessidades do que com a minha glória. Eles vivam mais preocupados em alimentar os seus prazeres do que conhecer aquele que os arrancou das garras do diabo. Então o que a cultura faz conosco, irmãos? Ela quer nos prender numa mentalidade de escassez. Diante da necessidade nós murmuramos, diante do medo nós murmuramos, diante dos desafios nós murmuramos, porque quando nós olhamos para dentro de nós, nós ainda não temos a fé o suficiente para declarar a palavra que vai remodelar o nosso futuro, o nosso destino. Quando nós chegarmos nas nossas casas, nós não podemos olhar para o quarto e ver os nossos filhos dormindo como os homens comuns fazem, porque os nossos filhos não são simplesmente crianças que estão crescendo, mas os nossos filhos é a próxima geração de profetas que vai abalar o mundo. Nós não podemos olhar para as nossas esposas como uma mulher que está ali para me ajudar a pagar as contas, ou que Deus colocou na minha vida para satisfazer a minha necessidade emocional, almática. Não, nós precisamos olhar para nossas esposas e declarar que ela é parte daquilo que Deus colocou na minha vida, ela é parte do propósito eterno de Deus, e através do seu ventre santo, Deus vai povoar a terra de homens e mulheres violentos. Nós não podemos gastar nossa vida para comer, beber, casar e dar-se em casamento. Nós não podemos gastar nossa vida para deitar, dormir, acordar, trabalhar, comer, beber, pagar boleto. Não, nós nascemos para construir um modelo eterno, para colocar para fora aquilo que Deus tem gerado dentro de nós através da palavra. Então a tua boca vai fazer com que a tua família saia do ambiente de prisões. Sabe o medo que tanto bate a porta da nossa geração? Sabe a ansiedade que tanto bate a porta da nossa geração? Ela é construída por uma mentalidade de escravo. O que é ansiedade, irmão? A ansiedade é uma angústia por aquilo que ainda não aconteceu. A ansiedade é o medo de algo que você nem sabe se vai vir à tona. Isso é uma mentalidade de escassez. Quando nós começamos a compreender que Deus deu a nós o poder de declarar, e aquilo que nós declaramos, os céus irá construir debaixo da nossa palavra, nós começaremos a levantar as nossas mãos santas e declarar a palavra do Senhor. Porque quando nós começarmos a levantar as nossas mãos santas e declarar a palavra do Senhor, nós vamos sair dos ambientes de cativeiro. O diabo não tem poder para colocar a igreja do Senhor em cativeiro, porque a Bíblia diz que ele morreu, desceu à parte mais profunda do abismo, ele pegou a chave da morte da mão de Satanás, ele tomou o cativo e o cativeiro, ou seja, o diabo não tem mais gaiola para aprisionar os homens, ele não tem mais cadeia para aprisionar os homens. As prisões que estão nos paralisando são fruto das palavras que nós mesmos declaramos. Diga comigo, ambiente de medo. Diga comigo, ambiente de medo é gerado por uma palavra.
Qual outro ambiente que as palavras geram? Diga comigo, o ambiente de incredulidade. E é desse lugar que Jesus está tirando a sua igreja. Sabe por que o Senhor está nos tirando desse ambiente? Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandecesse a glória de Deus. Irmão, quando a Bíblia está falando de incrédulo, ela não está falando de quem está no bar, ela não está falando de quem está usando droga, de quem está prostituindo, ela está falando dos homens que estão diante de uma palavra de vida, mas continua pensando como essa palavra fosse mais um conto histórico. Então nós vivemos uma vida sem provar do poder de Deus. Então nós vivemos uma vida sem provar da obra do Espírito. Ei, olhe para mim, o que levou um homem chamado Estevão ser apedrejado e em meio à dor, ao sofrimento, ele levar os seus olhos aos céus e declarar: Pai, não impute a esses homens esse pecado. O que levou os apóstolos a entregarem a sua vida por amor a esse evangelho? Eu quero te dizer algo: eles compreenderam algo que nós ainda não compreendemos. Eles viram algo que nós ainda não vemos. Eles começaram a desfrutar em vida de um ambiente tão glorioso que eles não amaram mais a sua própria vida. Agora eles criaram uma nova expectativa dentro de uma nova realidade, uma realidade eterna. É para esse lugar que Deus está nos chamando. Um lugar que a palavra dele vai definir a estrutura do nosso ser. O lugar onde a sua palavra vai definir quem são os nossos filhos, quem é a nossa casa, o porquê que nós fomos salvos pela graça, sim, mas para que nós sejamos uma voz profética na terra. O ambiente de incredulidade não pode mais consumir as profecias que você recebeu, irmão, desde a sua infância. Eu quero te dizer que existe palavra sobre a tua vida pairando nas regiões celestiais. Ela está procurando um lugar para repousar. Eu estou aqui hoje com 39 anos pregando o evangelho, mas quando eu tinha 4 anos de idade, um homem chegou em mim e falou assim: Isaac, você vai ser um pregador do evangelho. E eu, um menino tímido, um menino totalmente com dificuldade de verbalizar, de conversar, mas aquela palavra, ela pode não ter capturado o meu coração naquele momento, mas ela ficou pairando as regiões celestiais, até o dia que eu percebi que não existe vida sem Cristo, e quando eu me entreguei, aquela palavra achou um lugar para repousar no meu coração, e aquele homem que se tornaria um pregador do evangelho, começou a nascer e a tomar forma. Eu quero dizer, irmão, existe uma palavra sobre você, e você não pode viver de uma forma comum, você precisa gastar sua vida para que ela se cumpra. Existe uma palavra sobre os seus filhos, existe uma palavra sobre a tua casa, existe uma palavra sobre a cidade de Guarapari, existe uma palavra sobre o ministério Vinde, e nós precisamos colocar o nosso coração em devoção para ver que o Senhor é fiel para fazer aquilo que Ele diz que seria feito. Um ambiente de incredulidade faz você ouvir uma palavra no domingo à noite e viver na segunda-feira de manhã como se não tivesse ouvido nada. Quem aqui já ouviu sobre a mulher do fluxo de sangue, diz amém? Quem aqui já ouviu a história da filha de Jairo, diz aleluia? Quem já ouviu a história de Naamã, dá um glória a Deus? Esse Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa pode ser a tua noite, irmão. Se você dá crédito à palavra de Deus, essa pode ser a tua noite. Porque um dia foi o dia da mulher do fluxo de sangue, um dia foi um dia da filha de Jairo, um dia foi um dia de Naamã, e hoje é o seu dia de experimentar o sobrenatural de Deus na tua vida. Agora tem um homem na Bíblia que me causa assim um desejo de conhecê-lo quando eu chegar diante dele na eternidade. Um homem chamado Noé. Sabe por que eu tenho desejo de conhecer Noé?
Porque Noé ouviu de Deus que ia chover e que era para ele construir uma arca. Ele deitou, dormiu, no outro dia ele acordou, ele não voltou a plantar. Ele mudou toda a tua perspectiva para se adequar à palavra que ele havia recebido de Deus. E sabe o que aconteceu? Ele é um dos homens que está escrito em Hebreus 11, aquilo que nós estamos lendo. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que nós precisamos parar de receber uma palavra, acordar na segunda-feira de manhã, voltar para o nosso trabalho, como se essa palavra só fosse algo para nos animar. Não, ela é uma palavra liberada para mudar a realidade da tua vida, para mudar a perspectiva da tua visão, para mudar o ímpeto do teu espírito, para nos colocar no ambiente daqueles que creem, porque os que creem, eles expulsarão demônios, os que creem curarão enfermos, os que creem pisarão serpentes e escorpiões, os que creem farão coisas maiores do que ele. Quem diz isso não é o pastor Isaac, é o próprio Jesus. Essa noite, se você crê, você que está me ouvindo, você pode estar sendo afligida pelo medo, você pode estar sendo afligida pela ansiedade, mas essa noite, a partir daquilo que você começa a declarar sobre essa palavra, você pode ser arrancado dessa prisão. Você pode ser arrancado desse cativeiro, e amanhã o sol brilhará mais forte para você, não é porque ele está brilhando lá fora, mas é porque agora você tem uma convicção que ele brilha aqui dentro, o sol da justiça. Você não vai viver em depressão porque o dia amanheceu nublado, mas mesmo com o dia nublado, você vai acordar convicto de que obras maiores você foi chamado para fazer. Diga comigo: ambiente de medo, ambiente de incredulidade, ambiente de desculpas. As palavras que nós declaramos criam ambientes, e esses ambientes se tornam prisões para os homens. Os espias influenciaram toda uma congregação a ter medo de possuir aquilo que o próprio Deus tinha prometido. Os discípulos, por incredulidade, ouviram a voz de Jesus dizer que eles iam passar para outra margem, mas a tempestade que se levantou fizeram eles duvidar daquilo que Jesus havia dito. Foi preciso Jesus se levantar, acalmar a tempestade e olhar para eles e dizer assim: até quando eu vou estar com vocês, homem de pequena fé? Porque se você crê na fidelidade de Deus, irmão, aquilo que Deus declara sobre a sua vida hoje, pode passar céu, terra, gerações, mas a palavra dele não passa. Deus não é homem para mentir, Deus não é aquele que se arrepende, Deus não cria, não acorda amanhã com bipolaridade, agora vou retirar toda a palavra que eu disse sobre a sua vida. Deus não é assim, irmão. Deus, ele só espera um posicionamento do nosso coração. Você veio aqui essa noite de repente para ouvir uma palavra que pudesse alegrar a tua alma, mas eu quero te dizer, não há alegria maior do que viver a liberdade na qual Cristo te libertou. Não há gozo maior do que viver para a liberdade que Cristo te libertou. Então você pode ser liberto do ambiente do medo, você pode ser liberto do ambiente da incredulidade, e nós precisamos ser libertos dos ambientes da desculpa. A Bíblia fala que havia um paralítico na beira de um tanque, e Jesus chegou para esse paralítico e perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E esse paralítico então ele disse: as pessoas, quando o anjo desce e movimenta as águas, elas pulam na minha frente. Olha para você ver, coitado de mim, não tem ninguém que me coloque naquele lugar para que eu seja curado. Só que ele não percebeu que aquele que é superior, aquele que é maior que todas as coisas, estava do lado dele para posicioná-lo num novo período da sua vida, num novo tempo da sua vida. Porque todas as vezes que nós temos um encontro com o Senhor, nós olhamos para a nossa incapacidade e criamos desculpas. Isso não acontece por causa disso. Quem aqui é igual eu, irmão? Pode levantar a mão porque eu te conheço. Você sabe que a gente é assim. Sabe por quê, pastor? Isso não aconteceu por causa disso. Rapaz, mas não é você que recebeu uma palavra esses dias, estava aqui no manto, mas e aí? Não, é porque aconteceu um negócio aí no meio. Não, irmão. Deus quer nos arrancar do ambiente das desculpas e nos posicionar nos ambientes da certeza. Se Deus disse, vai acontecer.
Levante sua mão, quero profetizar sobre a sua vida. Se Deus disse aquilo que Ele disse ao seu respeito, prepare para começar a construir essa realidade pela fé, e comece a declarar a palavra de Deus na tua vida, na tua casa, e se prepare para um rebuliço na tua existência, se prepare para um rebuliço na tua família, se prepare para um rebuliço na tua vida. Porque você não vai compreender com o seu intelecto, você vai compreender pela fé, porque pela fé nós entendemos que os universos foram criados pelo poder da palavra. Deus está arrancando pessoas de cativeiros aqui essa noite. Pessoas que, assim como eu, foram chamados para pregar o evangelho, mas as dores os pararam, as frustrações os pararam, irmão. Eu sei o que eu estou falando. Pessoas que foram chamadas e outrora era apaixonada por Jesus, lia a Bíblia, acordava de madrugada, orava, mas no meio do caminho alguma coisa aconteceu e te arrancou desse lugar de sede, de fome por Jesus. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Espírito Santo de Deus está aqui para trabalhar a palavra no teu interior e te arrancar desses cativeiros, do cativeiro do medo, da incredulidade, da desculpa. Sabe por quê? Porque Deus está introduzindo essa casa num ambiente de milagres. Não, você não compreendeu. Deus está introduzindo essa casa num ambiente de milagres. Prepare para ver a ambulância do SAMU parando ali na porta, irmão, porque a medicina desenganou. Mas ele vai dizer: tem um irmão lá no Ministério Vinde, de óculos, com uma camiseta polo, e ele é um homem que ele levanta suas mãos e começa a orar, e o céu vem com intervenção, e os enfermos são curados, e os mortos ressuscitam, e os cegos vêm, e os surdos ouvem. Esse é o poder do Evangelho para os que creem. Irmão, é você mesmo. Saia do cativeiro de achar que você é mais alguém no meio da multidão. Não, você foi chamado para viver a glória de Deus. Você foi chamado para ser uma voz profética. Porque se fosse por capacidade, se fosse por intelectualidade ou recurso, eu seria o último a estar aqui diante de vocês pregando o evangelho. Eu prego o evangelho hoje porque todos os dias eu dobro meu joelho e digo: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não quero sair dessa cama. Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não quero abrir a minha boca. Porque o Senhor disse para Jeremias: ei, não diga que tu és o menino, abre a tua boca, porque eu te encherei. Quem aqui é um ambiente propício a ser cheio de Deus essa noite? Levante sua mão, comece a glorificar a Deus no seu lugar. Você que é um ambiente propício para a glória de Deus, você que é um ambiente que está sendo preparado para que Ele te encha com as suas palavras, para que Ele te encha de revelação, para que Ele te encha de vida, para que Ele te encha de uma profecia, para que Ele te encha daquilo que vai transformar Guarapari. Nós oramos: Deus, eu quero ser uma bênção. Deus, muda a minha vida. Deus, e Deus está olhando para nós e está falando assim: tá, mas se eu tiver uma revelação, o que você vai fazer com ela? Tá, mas se eu te mandar entrar agora lá no velório lá e colocar a mão no defunto, você vai? É nessa ousadia que nós precisamos andar. Agora você pode estar olhando para mim e falar assim: mas pastor, você é ousado. Não sou. Mas existe uma palavra que está crescendo aqui dentro, cara. Eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu decido fazer todos os dias: eu deixo para trás as coisas que passaram e prossigo para aquelas que estão diante de mim. Nós levantaremos uma nação, uma geração, que elas vão estender as suas mãos e os ambientes serão transformados para a glória de Deus. Ou você decide ser as carpideiras que estavam na casa de Jairo, ou você decide ser Pedro, Tiago e João. Porque as carpideiras, Jesus falou assim: ó, fica todo mundo aqui fora, porque agora o que eu preciso é de um ambiente de milagre. O ambiente de milagre é feito por aqueles que creem. Ei, só entra comigo Pedro, Tiago, João e o pai e a mãe, porque eram os maiores interessados na ressurreição. Eu profetizo que Deus está te levantando como alguém que crê no impossível. Eu profetizo que Deus está te levantando como alguém que crê no inimaginável.
Eu profetizo que Deus está te levantando com uma voz que vai confundir a sabedoria dos homens. Vocês, meninas, vocês não nasceram para se amoldar ao padrão dessa terra. Vocês nasceram para serem as mulheres que vivem para a glória de Deus, as mulheres que geram para a glória de Deus, as mulheres que se movem pela glória de Deus, as mulheres que são a própria labareda do céu pisando na terra. Nós orávamos ontem na sala de oração e dizíamos: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor faz dos seus ministros labaredas de fogo. Eu sou o seu ministro, Deus, cumpre a tua palavra em mim. Eu sou o seu ministro, não nos negue o teu fogo, não retenha o teu fogo, faça com que nós queimamos, Senhor, diante dos homens, e eles compreendam: existe um povo que está se levantando, que não se parece com ninguém que eu conheço. Existe um povo que está se levantando, que não se enquadra a nada que a cultura deste século está produzindo. Existe um povo que está se levantando, e quando eu olho para eles, eles são como Elias. Eles estão restaurando os altares no lar, eles estão restaurando os altares na cidade, eles estão restaurando os altares na igreja. E então esses homens vão levantar suas mãos e vão clamar ao Deus do fogo, e o Deus do fogo vai responder, vai consumir o holocausto. E todo aquele que estava cocheando em dois pensamentos, ora o Senhor é Deus, ora Baal é Deus, ora o Senhor é Deus, ora o Baal é Deus, quando eles verem o fogo caindo no altar da sua vida, eles vão dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe de uma coisa? Nós não podemos transferir a responsabilidade para Jesus, dizendo assim: ah, Senhor, rasga o céu aqui, desce aqui e faz alguma coisa. Ele está lá do céu olhando para mim e para você, dizendo: eu já fiz, eu enviei o melhor de mim, eu enviei o meu filho que te capacita pelo Espírito, eu enviei o meu filho que dá poder para vocês, que constrói a partir daquilo que vocês dizem, porque eu coloquei uma chave na mão da igreja de Guarapari, e aquilo que eles ligarem na terra será ligado no céu. Ei! Saia do ambiente de cativeiro, irmão. O Senhor está colocando chave na tua mão hoje para se libertar do lugar que você mesmo se colocou. Porque o Senhor quer produzir na tua vida um ambiente de milagres. O que será um ambiente de milagres, pastor? Em Ezequiel 37, o profeta olha e começa a contar para nós que ele foi arrebatado em espírito e foi levado no meio de um vale de ossos secos. Ei, irmão, ei, eu dizia que hoje cedo: você não nasceu para ser médico, você não nasceu para ser engenheiro, você não nasceu para ser mecânico, eu não nasci para ser pastor. Nós nascemos para carregar palavras de vida. Nós nascemos para ser uma extensão do céu na terra. Nós não nascemos para ser definidos pelas nossas profissões, nós nascemos para ser definidos pela natureza que nós cantamos aqui hoje. Somos uma nova criação de Deus. E esse profeta vai até o vale de ossos secos. E sabe, agora ele não está mais aprisionado no medo. Imagina uma visão dessa, irmão. Será que o céu pode abrir aqui e descortinar as regiões celestiais para você ver a batalha que está acontecendo entre anjos e demônios aqui pela tua atenção nesse momento? A Bíblia diz que o semeador sai a semear a palavra, e a pessoa não entendendo, o maligno vem e rouba-lhe a semente. Sabe por quê? Porque não existe uma briga para que você esteja sentado aqui, mas existe uma Bíblia para que essa palavra encontre um lugar de descanso no teu coração. Então a tua cabeça está aqui: será que eu desliguei a televisão? Será que eu apaguei a luz da garagem? Será que eu não esqueci o portão aberto? Ai meu Deus, vai começar um mês, tudo de novo, boleto, conta, ai, prestação do carro, ai agora, mas, e a palavra aqui comendo solta para transformar a tua realidade. O profeta foi colocado numa visão no meio de um vale de ossos secos. Sabe o que Deus faz, irmão? Sabe por que as pessoas às vezes murmuram? Porque elas têm uma promessa, mas o Espírito conduz elas a lugares de calça. Foi assim com Abraão.
Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão chega em Canaã, a terra é desértica, a terra é infértil, a terra não produz nada. E Abraão fala assim: eu vou ficar aqui? Não deve, Deus deve ter se enganado, eu vou descer para o Egito. Sabe por quê? Porque essa terra não tem nada para te dar. Essa terra não pode satisfazer a sede da eternidade que Deus colocou no teu coração. Essa terra não é resposta para você, você é resposta para essa terra. Sabe por que Deus coloca o profeta diante do vale de ossos secos? Para fazer para o profeta a mesma pergunta que ele faz para nós: será que esses ossos podem viver? Ele pergunta para você: será que a tua empresa pode ser tocada pela minha glória? Será que os teus filhos podem se levantar com violência? Será que eles podem agora começar a profetizar? Porque a palavra de Joel 2 diz que os nossos filhos profetizariam. Será que nós estamos construindo um ambiente para que a profecia se cumpra? Deus está nos levando a um ambiente de caos, e Ele olha para mim, para você e diz assim: pode esse ambiente ser transformado? Não, irmão, mas é melhor assinar a carta de divórcio. Não, irmão, mas é melhor abandonar o filho, porque é sem vergonha, não quer nada com nada. Não, Deus não está esperando que você arrume desculpas. Deus não está esperando que você se entregue à mente do medo, da esterilidade, da desculpa ou da incredulidade. Ele está esperando que você se levante como profeta e diz: Senhor, Tu sabes. Foi o Senhor que escreveu o meu casamento, foi o Senhor que escreveu os meus filhos, foi o Senhor que escreveu a minha cidade, foi o Senhor que escreveu a minha casa, foi o Senhor que escreveu essa igreja. Tu sabes. E Ele olha para você essa noite e diz: então profetiza, filho do homem. Construa um ambiente de milagre. Construa um ambiente de milagre pelo poder da palavra que vai sair da sua boca. Aí, preste atenção: Deus falou alguma coisa para os ossos se levantarem? Sim ou não? Vamos comigo, irmãos. Deus falou alguma coisa com os ossos? Deus não fala com o caos, Deus fala com os profetas. Você que gosta de anotar, anote isso. Deus não fala com o ambiente de caos, Deus fala com os profetas. A Bíblia diz que Deus não faz nada antes de comunicar aos seus servos, os profetas. Sabe por quê? Porque a voz desses homens, a tua voz, a minha voz, eu não quero saber o ambiente que você está inserido essa noite. Não porque eu não te amo e faço pouco caso, não. Mas é porque eu sei o porquê que Deus te chamou. Eu sei o porquê que Deus te trouxe aqui essa noite. Foi a mesma intenção que Ele teve quando Ele me chamou. Ele nos levantou como aqueles que vão declarar palavras de vida. Pastor, eu cheguei aqui agora, eu estou meio assim, perdidão. Só percebo, só entendo uma coisa: leia a Bíblia e declare aquilo que a Bíblia está falando. Mas amanhã a tempestade vai se levantar de novo. Segunda-feira, irmão, não estou profetizando isso não, é uma evidência. Então Deus vai te colocar como aquele que levanta, estende as suas mãos e dá uma voz de comando para o vento e para o mar. E pela fé, a palavra vai construir uma nova realidade, o vento e o mar vai obedecer. Você percebe, pastor, que os discípulos, eles não ficaram abismados de ver morto ressuscitando. Eles não ficaram abismados de ver o paralítico andando. Mas quando Jesus fala com a criação e a criação obedece, eles param e dizem: uau, quem é este? Quem é esse homem que o vento e o mar o obedecem? Como assim, gente? E Ele diz que Ele deu o poder dessa construção para a igreja de Cristo. Nós falamos de manhã, vocês falaram aqui hoje à noite: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a nossa briga não é contra a carne e contra sangue. A nossa briga é de joelhos no chão, construindo uma nova realidade através da palavra que é liberada da nossa boca pela parte de Deus. Aleluia! Deus leva o profeta para ver o vale de ossos secos. E o que acontece no final da história? Aquilo que era um vale de ossos secos, se levanta um exército numeroso, incontável e poderoso. Deus pode fazer um rebuliço em Guarapari, irmão. Não, você precisa crer. Você precisa crer. Ei, eu preciso que você olhe para a maior improbabilidade da tua vida hoje. Aquilo que rouba a tua paz, irmão, aquilo que rouba o teu sono, aquilo que faz as suas pernas bambear.
porque todos nós temos uma lacuna de fraqueza. Eu quero que você pense naquilo que rouba, que te deixa angustiado. O Espírito de Deus te diz essa noite: começa a liberar a minha palavra sobre esse ambiente de caos. Começa a liberar a minha palavra, sabe por quê? Porque eu quero te surpreender com aquilo que eu coloquei na sua vida. O ambiente de milagre é um ambiente que produz cura. Naamã fica sabendo através de uma escrava que na sua terra tem um profeta. Imagina, irmão. Alguém vai chegar desesperado e eles vão dizer assim: rapaz, tem uma rua ali em Guarapari ali que você dobra a esquerda, dobra a direita, tem uma casa, tem um cara lá de óculos com a camiseta preta. Ele foi domingo no culto lá na nossa igreja, estava com a camiseta da Califórnia e tal. Aquele cara lá, quando ele ora, o que ele declara acontece. Irmão, é nesse lugar que Deus nos chamou para estar. Nós precisamos voltar a crer nisso, amém? Nós precisamos voltar a crer nisso. Uma escrava olha para Naamã e diz: ah, meu senhor, se você conhecesse um profeta que tem na minha terra. Por que Naamã deu ouvido a uma escrava, irmão? Porque a postura da escrava dentro da casa revelava: essa menina é diferente, essa menina não é comum. Não, cara, eu trouxe ela como escrava, eu estou colocando cargas de trabalho nela, e ela olha para mim com compaixão e ainda quer me dar um remédio. E então Naamã, você sabe da história melhor do que eu, chega na casa do profeta, e o profeta libera uma palavra para ele, e quando ele olha para a direção que o profeta deu, ele fala: não é possível, esse rio sujo, encardido, não, porque quem libera uma palavra da parte de Deus, ei, olha para mim, eu quero te dizer, Deus não trabalha debaixo da nossa perspectiva. Deus trabalha debaixo de uma perspectiva que vai arrancar suspiros do seu coração. Deus é metido, irmão. Deus gosta de aparecer. Você vê no Antigo Testamento, Deus vai descer no meio do povo, raios, relâmpagos, trovões, tchá, e Deus é assim, Ele quer tirar suspiros do seu coração. Aí um servo de Naamã fala assim: meu senhor, por acaso, se ele pedisse para o senhor dar todas as riquezas, você não faria? Então já estamos aqui mesmo, senhor, vai lá, pula nesse negócio logo. Porque o poder não está no rio, o poder não está no lenço, o poder não está no óleo, o poder não está na água, o poder está na palavra que sai da boca de Deus. O poder está na palavra que sai da boca de Deus. Agora nós precisamos decidir essa noite se nós vamos sair desse culto, voltar para nossa casa e continuar nos conduzindo a cativeiros construídos pelas nossas próprias palavras, ou se assim como nós falamos de manhã, nós nos tornaremos os homens do Salmo 1, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, tem prazer na lei do Senhor. Porque o homem que tem prazer na lei do Senhor, quando a circunstância se levanta, ele vence a circunstância pelo poder da palavra. Ei, tu não és o Filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem. Jesus estava falando para Satanás: eu não ando por necessidade, eu não vim para alimentar as paixões dessa vida. O meu alimento é toda a palavra que procede da boca do meu Pai. Eu quero te falar, irmãos, quando as circunstâncias da vida se levantarem contra você, elas não estão se levantando para te matar, elas não estão se levantando para você ter medo ou para você ser angustiado, elas estão te levantando para treinar a sua fé, para que você perceba que há poder na palavra que sai da boca de Deus. Deus quer aperfeiçoar os homens na fé, irmão. Então, em nome de Jesus, vai para sua casa, antes de dormir, coloca a mão na cabeça dos seus filhos e profetiza sobre eles. Porque o diabo pode estar dentro da sala de aula, mas a sala de aula não pode ser maior que o ambiente secreto no qual Deus derrama do seu fogo sobre os nossos filhos.
O diabo pode estar influenciando as pessoas na rua, mas a influência da carne não será maior do que a influência do Espírito na vida da sua família. Mas existe uma coisa que Deus está nos chamando para fazer nesse tempo. Nós precisamos adentrar num lugar no qual a sua palavra se torna realidade na nossa vida. Nós precisamos crescer em fé, irmão. Você precisa colocar a mão sobre a dor de cabeça e mandar a dor de cabeça embora. Pastor, mas e se não ir? Não importa. O que importa é que você está sendo treinado para obras maiores. Mas as circunstâncias dessa vida, em nome de Jesus, não vão roubar o poder do Espírito que habita dentro de você. O Senhor te introduz essa noite num ambiente de milagre, irmão. E quando eu digo milagre, não é para que você receba o milagre tão somente, mas é para que você seja um agente de milagre nos lugares onde você estiver. Você não precisa ser a vida inteira um Naamã que está leproso. Você pode ser o Elias que vai liberar a direção. Você não precisa ser os discípulos a vida inteira que tem medo. Você pode ser um cristão, um imitador de Cristo que dá um comando de voz para a criação e a criação obedece. Você não precisa ser a carpideira a vida inteira que chora pelo aquilo que está acontecendo. Mas você pode ser Pedro, Tiago e João, que o próprio Jesus te chama para um ambiente para participar com ele daquilo que ele está fazendo na cidade de Guarapari nesse tempo. Eu preciso que você entenda que Deus está te chamando, irmão. Eu preciso que você entenda que você não é um mero telespectador aqui essa noite. Eu preciso que você entenda que um homem chamado Moisés, com 80 anos, atravessou o deserto para liberar toda uma nação. Não tem idade, não tem condição. Você só precisa de uma coisa: pela fé, compreender que pelo poder da palavra as coisas são construídas. Aleluia. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos fechar esse meio círculo aqui. Meu querido irmão falou que eu estou em casa, irmão. Então, se eu estou em casa, feche. Se a equipe de louvor puder subir aqui. Se é um ambiente que Deus está nos chamando para gerar, é isso que nós estamos fazendo, irmão. Esse lugar é um ambiente de milagre, de fé. E você só precisa de uma coisa: crer. E sabe como que as coisas acontecem? A partir do exercício da fé. E como você vai fazer esse exercício da fé? Enquanto o louvor vai começar a entoar uma canção, você vai começar a liberar palavras nas regiões celestiais, palavras de vida, palavras de libertação. Você vai olhar para o teu medo e você vai dar uma voz de comando para ele. Você vai olhar para a incredulidade que te rodeia e você vai dar uma voz de comando para ela. Você vai olhar para a ansiedade que te leva a ter que viver dependente de remédios e dar uma voz de comando para ela. Você vai começar a construir esse ambiente na tua vida hoje, irmão. E por que está de mão dadas? Porque quando nós nos unimos como igreja, no mesmo coração, no mesmo intento, em uma só voz, o poder que há na igreja faz com que as coisas sejam reverberadas de uma forma mais violenta. Porque existe um poder estrondoso no homem coletivo, e vocês estão de mão dadas aqui nessa noite para declarar: nós vamos produzir um ambiente no qual, ou melhor dizendo, nós vamos atrair um ambiente no qual o Espírito Santo vai fazer tudo aquilo que lhe apraz. Jesus vai ter total liberdade e preeminência para fazer aquilo que Ele deseja na tua vida, na vida da pessoa que está do seu lado. Por isso vamos juntos, levante sua mão, começa a orar no seu lugar, fala: Deus, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, nessa noite, que o Senhor me chamou para ser, Deus, um homem e uma mulher que anda debaixo do poder da Tua palavra. Vamos, enche essa casa com o Teu clamor. Começa a colocar para fora aquilo que te amedronta. Começa a colocar para fora aquilo que te paralisa. Começa a colocar para fora aquilo que te aprisiona. Você vai sair daqui livre, voando nas asas do Espírito. Você vai se tornar mais um pregoeiro do Evangelho. Você vai se tornar a resposta para essa cidade. Basta construir essa palavra. Começa a construir. Começa a construir no reino do Espírito pela fé, irmão. Pela fé declare. Pela fé declare. Pela fé declare. Pela fé declare. Vamos. Sim, nós cremos, Senhor. Ore. Declare cura. Declare salvação na tua casa. Declare livramento para os teus filhos. Declare fogo do Espírito sobre a tua vida. Sim, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nesse mesmo espírito, vamos clamar, porque o Senhor está nos habilitando com uma unção santa, para que declaremos sobre essa cidade a glória. O reino de Deus chegou sobre Guarapari. O reino de Deus chegou sobre Guarapari. E nós declararemos que essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Porque não existe encantamento algum, palavra de maldição alguma, ou algum trabalho de espírito contrário à manifestação de Deus. Guarapari pertence ao Senhor Jesus. Sobre os nossos lares, ó Deus, a Tua bênção. Sobre as nossas vidas, a Tua unção. Sobre as nossas famílias, ó Deus, a graça de Cristo imperando, em nome de Jesus. Afasta os gafanhotos das nossas casas. Afasta os gafanhotos de nossas casas. Nós declaramos profeticamente que a nossa família é do Senhor. E nós ganharemos todos, sem exceção. Nós ganharemos todos, sem exceção, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Sim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Uma salva de palmas. Vocês estão bem? Que o nosso coração possa ser achado como uma terra fértil, para que essa palavra seja semeada e cresça, e na estação certa dê o seu devido fruto, em nome de Jesus. Se coloque de pé, a gente vai encerrar o culto.
Foi um domingo maravilhoso. Foi uma jornada incrível. Obrigado, pastor Isaac. Obrigado, família. Voltem mais vezes, vocês são mais do que bem-vindos aqui entre nós. Obrigado por essa mensagem, por tudo que vocês aqui, pelo Espírito, derramaram sobre nós, nos edificaram. Nossos corações estão queimando. Nossos corações estão queimando. Que o Senhor fortifique os nossos passos em direção a Ele, em nome de Jesus. Estenda sua mão assim. Estenda sua mão. Eu tenho a plena certeza que o Senhor quer te conceder uma semana maravilhosa. O Senhor quer te conceder uma semana cheia de vitórias, uma semana cheia de bênçãos, para que aquela causa na justiça que tanto tempo está lá tramitando, venha a vitória em nome de Jesus. Para que você também atinja suas metas de vendas nesse final de mês, em nome de Jesus. Que seus celeiros possam transbordar em nome de Jesus. Se houver algum ente querido seu, doente, passando mal, nós declaramos cura em nome de Jesus. A sua casa vai provar da bondade do Senhor. A sua família será tocada pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Pai, dai-nos uma semana abençoada na Tua presença. Que tudo que aqui foi cultivado, que tudo que aqui foi despejado sobre nós, se torne uma realidade. Em nome de Jesus, se torne uma realidade em nossas vidas. Se torne uma realidade. Que o Senhor, Ele te abençoe, Ele te guarde, Ele tenha misericórdia de ti. Que o brilho do Senhor resplandeça sobre o seu rosto e Ele te dê a paz. Ele te dê a paz em nome de Jesus. Vai em paz, meu querido, para a sua casa, em nome de Jesus. Uma boa semana. Glória a ti, Jesus. Obrigado. Obrigado.